desligada. Então, pessoal, bom dia mais uma vez. Essa aula ela está sendo gravada de acordo com a autorização de vocês e vai ser disponibilizada no canal do YouTube da professora Luidiana e também do professor Williams e o meu. Então, assim, nós queríamos agradecer pela presença de vocês. E aí eu tenho já uma informação que é o nosso projeto. Vocês lembram, né, daquele projeto que eu falei para vocês semana passada? E que essa semana eu ia disponibilizar para vocês um link do questionário. Esse link, ele já está disponível, só que eu vou disponibilizar ele para vocês agora, depois da nossa live, eu vou deixar lá no grupo. E aí, o que vocês vão fazer com esse link, que é um questionário? Vocês vão responder e também vão enviar no grupo da escola, ou seja, no grupo, na turma de vocês. Vocês vão enviar no grupo de família de vocês e também no grupo de amigos de vocês, que é um levantamento sobre a forma de descarte do lixo, um geralzão, né, sobre aquela nossa discussão da aula passada. E aí, depois disso, pessoal, depois dessa primeira etapa, que é divulgar esse link nos grupos, que é importante vocês fazerem isso, porque se vocês não fizerem, a gente não vai ter resultado nenhum. Então, já criei o questionário, vou disponibilizar o link, e aí já vai ser com vocês disponibilizar no grupo dos amigos, de família e também dos colegas da escola. E aí, depois disso, nós vamos começar a confeccionar as placas e os cards para poder sair divulgando aí a parte da conscientização, depois quando a gente fizer o levantamento dos dados desse questionário para saber, né, o que tem de conhecimento aí da população relacionada à questão do descarte de lixo. Aí eu já disponibilizei, os professores já visualizaram, já, professor Williams? A Luidiana, ela me deu um retorno, que estava ok, e aí só estava aguardando o retorno do professor Williams para ele poder dar o ok também, está tudo certinho lá. E aí eu vou disponibilizar agora para vocês, tá, à tarde. E mãos à obra, tá? Vai lá, professora, professor Williams, pode conversar aí com os meninos agora. Bom, alguma dúvida, não, né? Sobre isso? Rapidinho, professora. Não, Tudo professora. certo? Conseguiram entender? Sim. Posso contar com todos? É dedicação, Pode. viu, agora. Então, vamos lá. Bom, na eletiva, como são 3 professores, aí a gente dividiu, tá? Como a professora já mostrou na aula passada, lá no guia, tá? Da eletiva, que tá disponível lá no Ibutumi, tá? E vocês têm como acessar e dar uma olhada lá também, tá? Uma olhada mais detalhada, tá? Entender como é essa eletiva. Então, as primeiras 2 semanas da eletiva, tá? Foi bem rápido, porque foi bem corrido, tá? Na organização da eletiva. Então, a professora, ela disponibilizou logo os 2 conteúdos dela, tá? E agora, essas 2 semanas são os meus conteúdos, tá? Então, os meus conteúdos, de acordo com a eletiva, tá? É conceito, tá? De território. É um assunto que eu trabalho no 3º ano, tá? Então, quem é meu aluno do 3º ano já viu esse assunto, tá? Lá no 3º ano, que é o primeiro capítulo do livro. E território das comunidades quilombolas, tá? Esse assunto do conceito de território já foi no mapa desta semana, tá? Então, quem abriu lá o mapa, tá? Quem fez um esforço, se interessou, já deve ter lido esse material. E o próximo, que é território das comunidades quilombolas, vai na próxima semana, tá? Esse de território, conceito de território, eu mostrei mesmo o conceito, tá, do que é território, tá, trouxe também outros conceitos, tá, que nós estudamos na geografia, tá, como do lugar, por exemplo, tá. Já das comunidades quilombolas, tá, eu coloquei mais um assunto a fim de respondendo algumas perguntas, tá, por exemplo, o que é uma comunidade quilombola, tá, o que é uma comunidade tradicional, como é que você é considerado, tá? Uma pessoa que reside em uma comunidade quilombola, tá? Então, as comunidades quilombolas, tá? São pessoas, tá? Residentes de um território, tá? E que são donos daquele território, tá? Por pertencimento,
ou por sempre residir naquele território, tá? Embora que, às vezes, esse território, tá? Esse lugar, tá? Não tenha uma documentação especificando, tá? Que aquela população, aquela comunidade, tá? É dono daquele território. Então, são várias as questões que envolvem, tá? Os territórios das comunidades tradicionais, tá? Então, voltando mais para o assunto da próxima semana, nós temos as comunidades consideradas tradicionais, tá? Que ocupam lugar por direito, tá? Temos as comunidades quilombolas, tá? Exemplo dos ribeirinhos, tá? Que são populações que residem em torno de um lago, tá? De um afluente, de um rio, que vivem da pesca, tá? Do extrativismo. Temos também as comunidades, tá? Indígenas, tá? Que são mais, tá? Evidentes, tá? Até mesmo porque de vez em quando sai alguma questão, tá? Sobre essas comunidades na grande mídia, tá? Então, é até por isso que a gente ouve falar mais dos indígenas, tá? Mas, por exemplo, os seringueiros, tá? São comunidades tradicionais, tá? Até, por exemplo, as quebradeiras de coco aqui da nossa região, aqui do Nordeste, tá? Então, são todos considerados comunidades quilombolas. Por que eu coloquei esses assuntos, tá? Porque eu achei importante, já que o tema da nossa eletiva é o meu lugar no mundo. Então, o lugar que vocês residem, tá? Bacabeira, Rosário, Santa Rita. Nós temos comunidades quilombolas, tá? Acredito que nós tenhamos também alunos oriundos, tá? Dessas comunidades. Ou não, se tem um avô, uma avó, um parente próximo, tá? Que reside ou residiu em uma comunidade quilombola, tá? Essa pesquisa, tá, da ancestralidade, tá, como não tem muita documentação, é mais um conhecimento oral, tá, passar de geração por geração, às vezes se perde com o tempo. Então, se os mais velhos da família vão morrendo, aí vão se perdendo essas informações, tá. Então, eu vou colocar aqui para vocês, tá, o conteúdo, tá, dessa semana. Nas minhas lives de geografia, eu costumo falar passo a passo, tá? Só que eu vou colocar aqui, tá? E eu vou tentar fazer uma interação com vocês, tá? Até porque o nosso tempo é menor, tá bom? Vou explanar e vocês me confirmem se vai aparecer para vocês, tá bom? Tá bom. Apareceu para vocês? Isso, Apareceu. muito bem. Sim. Vou apresentar para ficar melhor a visualização. Então, aqui tá o meu lugar no mundo, o conceito de território, tá? No terceiro ano eu costumo trabalhar esse assunto, tá? O que é um território, tá? O território, tá? Ele pode ser, por exemplo, o que é um território nacional, tá? Por exemplo, o Brasil, ele é considerado um território, tá? Quando eu trabalho lá com o terceiro ano, eu costumo falar também, tá? Da delimitação do território, tá? Um território, ele tem que ter uma lei própria, e esse território, ele tem que ter um representante também, tá? Então, todo o território, tá? Todo o país, ele tem que ter um representante, tá? E esse representante, esse governo, ele tem que ser reconhecido por outros países, tá? Então, cada país, ele vai ter seu sistema, tá? A maioria, a gente sabe que adota o sistema capitalista, tá? Cada país também, ele organiza, tá? Quem vai ficar governando, tá? Geralmente é periódico, tá? No nosso caso, é em 4 anos, tá? Nós vivemos em uma democracia aqui no Brasil, tá? E nós temos um presidente, tá? Nós votamos de 4 em 4 anos e decidimos o nosso representante. Então, o conceito de território voltado para país, tá? É mais voltado para o território em si, tá? E também nós vamos ter as fronteiras, tá? Trouxe para vocês aqui o conceito, tá? A ciência geográfica apresenta, de acordo com as diferentes correntes do pensamento, conceitos que são elementares para a compreensão dessa disciplina.
tá? E para eletivo, o meu lugar no mundo. Então, a categoria território, juntamente com a paisagem. Na geografia, nós estudamos, tá, o conceito de paisagem, o conceito de lugar, região e espaço. Então, todos esses conceitos, tá, eles são importantes, tá, quando a gente vai estudar a categoria território, tá? É um dos principais focos de estudo da geografia, assim como desta eletiva. Então, o meu lugar no mundo, tá, vai trazer essa noção para vocês do que é lugar, tá? Qual é a paisagem que compõe esse lugar, tá? Qual o seu lugar, onde você reside, qual a região, tá? Que está, por exemplo, situado Bacabeira, tá? Na região Nordeste, por exemplo. Qual é o espaço que eu ocupo, tá? Seja o espaço da escola, o espaço de uma praça, tá? Então, tudo são categorias, tá? Importantes, tá? Para a geografia e para a eletiva também. A geografia possui 5 conceitos fundamentais, tá? Que eu coloquei, tá? Neste conteúdo aqui, sobre o conceito de território. Ela tem 5 conceitos que é de lugar, tá? O lugar, ele pode ser entendido como o espaço do cotidiano, tá? Por exemplo, a casa de vocês, tá? É um espaço do cotidiano de vocês, tá? Assim como a praça, que vocês vão sentar ou conversar no final de uma tarde, ou brincar, tá? Ou levar um irmão menor para passear, ou até um filho. Então, é um espaço do cotidiano. Assim como a escola, tá? O IEMA UP Bacabeira pode ser considerado, tá? Um lugar, que é um espaço do cotidiano de vocês. Então, isso, tá? É lugar. Já a paisagem é a porção do espaço que vejo e sinto. Então, a paisagem é tudo aquilo que você observa, tá? Então, a paisagem, por exemplo, Bacabeira, tá? É tudo aquilo que você observa a olho nu, tudo que você vê, inclusive as construções, as vegetações, tá? As pessoas, tá? As igrejas, tudo isso faz parte da paisagem de Bacabeira, do lugar que você reside. Já o espaço geográfico, tá? É o espaço transformado. Esse espaço geográfico, tá? Eu trago para vocês, geralmente é no primeiro ano, tá? O espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia. Esse espaço geográfico que nós estamos inseridos, tá? Falando em termos de planeta, então, o grande espaço geográfico que nós habitamos, tá? É o planeta Terra, tá? Então, esse espaço geográfico, ele já foi transformado, tá? Através dos fenômenos, tá? Natural, através, principalmente, da ação humana. Então, nós vamos chamar de espaço geográfico, que é a segunda natureza, já é o espaço transformado. O território é o espaço de poder, tá? Então, o território, ele é um espaço de poder e ele é um país, tá? Como eu havia falado antes, esse país, tá? Ele tem limites, tá? Ele tem uma lei própria e nenhum outro país, ele pode interferir nas leis desse território, tá? Ah, professora, mas tem casos na história, tá? Que um país interferiu em outro território, tá? Então, são casos, tá, específicos, tá? Ou estava acontecendo, por exemplo, algum abuso, ou teve algum problema de governo, como a gente viu recentemente com o governo da Venezuela, tá? Então, um país, ele é independente, tá? Então, ele tem que ser reconhecido. E a região é um espaço diferente. Por exemplo, as regiões brasileiras, tá? Nós temos 5 regiões, tá? Com características próprias, tá? Então, é um espaço diferente. A região Nordeste, tá? É diferente da região Sul, tá? As características, tá? Tanto climáticas, tá? Como o tipo de vegetação, localização. Então, nós temos 5 regiões diferentes, é um espaço diferente, tá? De uma região para outra. Então, o lugar. Coloquei uma imagem, tá? Esse aqui é lá de Bacabeira, ou é eu esqueci, eu acho que é de Rosário. Um desses 2 lugares. Eu peguei
fotos e imagens, tá, que representasse o lugar que vocês residem, o lugar de vocês no mundo. Então, lugar, o conceito de lugar é muito importante. Oi. É Bacabeira, é perto da minha casa. Bacabeira? Isso, tá? Então, aqui é uma praça, então aqui é um lugar, tá? Aqui acho que tá tendo algum festejo, tá? Então, esse espaço, ele está ocupado, esse espaço, ele já foi transformado. Então, aqui ele é um lugar de quê? Do cotidiano de vocês, tá? Conceito de lugar é muito importante para a geografia, pois representa a porção do espaço geográfico dotado de significados particulares e relações humanas. Então, aqui, tá? As pessoas que residem próximo, tá? Elas costumam passear, elas vão à igreja, tá? Aqui nessa praça. Então, é um lugar, tá? De vivências, tá? É um lugar do cotidiano de vocês. Então, esta igreja, tá? Faz parte dessa praça. Essa praça, ela é considerada um lugar. Não há entre os geógrafos um consenso sobre o que seria propriamente um lugar, tá? Mesmo porque o significado para a geografia de lugar, tá? É o espaço que você ocupa no seu cotidiano. Então, eu posso dizer que uma praça é um lugar, eu posso dizer que uma casa é um lugar, assim como eu posso dizer que uma rua é um lugar. E também a escola é um lugar, tá? Então, tudo depende... Oi. Tudo depende da abordagem empregada na utilização do termo, bem como da corrente de pensamentos relacionada com a teoria em questão. Por isso, ao longo da história do pensamento geográfico, esse conceito foi alvo de vários debates, ganhando gradativamente novos contornos. Então, tudo vai depender, tá? Até mesmo da sua percepção, tá? Me cite o nome de um lugar. Eu posso dizer que é a minha casa, é o meu lugar, o lugar que eu resido, tá? Então, depende da minha concepção do que é lugar, tá? Então, vai mudando, tá? De acordo com o tempo, tá? De acordo com a linha de estudo de um pesquisador, por exemplo. Então, atribui-se a este estudioso a primeira grande contribuição para a valorização do conceito de lugar, tá? Para o autor, a paisagem cultural, tá? É quem define o estudo da geografia. E o sentido do lugar estaria vinculado à ideia de significação dessa paisagem em si. Essa paisagem cultural, tá? É a paisagem transformada, tá? É aquela paisagem que já sofreu uma ação humana, tá? Por exemplo, tem construções, tá? Não é mais aquela paisagem in natura, tá? Aquela paisagem que ainda não sofreu transformação, tá? Então, é a paisagem cultural já transformada. Então, de acordo com este estudioso, tá? É uma paisagem cultural o lugar, tá? Observem vocês que eu citei, tá? Os lugares, tá? E que esses lugares são construções ou têm construções humanas, tá? Já é um espaço transformado, tá? Já pode ser considerado um espaço geográfico, tá? Para Milton Santos. Por quê? Porque é um espaço transformado, vivido, tá? E também o Milton Santos, ele traz para vocês, traz para a geografia, quando, de acordo com o conceito de espaço geográfico, tá? Ele também vai dizer, tá, que aquela paisagem cultural, aquele espaço geográfico, aquele lugar, tá? Ele vai ter diferentes funções, tá? Para diferentes grupos de pessoas. Por exemplo, aquela igreja localizada lá naquela praça, tá? Ali, tá, pode ser um espaço para um grupo de oração, de assistir às missas, tá? Por exemplo, para um grupo, por exemplo, de pessoas, tá? Que compõem aquela igreja, tá? Pode ser o grupo, por exemplo, de oração do terço. Então, vai ser um espaço de rezar o terço. Já para um grupo de amigos, tá? Que vão passear naquela praça, já vai ter outro significado. Vai ser um espaço de encontro, tá? Então, observem vocês que esse mesmo espaço, esse mesmo lugar, ele teve diferentes significados para diferentes tipos de pessoas, grupos de pessoas, tá? Então, nós podemos chamar de paisagem cultural, o lugar.
Trouxe aqui também para vocês uma rua, tá? Esta rua, tá? Nós temos vegetação, nós temos construções. Então, já sofreu uma modificação nesse espaço. Então, é uma paisagem cultural modificada, que vai ser o espaço geográfico, tá? Vocês observaram, de acordo com essa explicação, que esta rua, ela pode ser um lugar, tá? Esta casa pode ser um lugar, tá? E este lugar, este espaço modificado, vivido, tá? Milton Santos vai chamar de espaço geográfico, tá? Que é essa segunda natureza, tá? Por que que há essas mudanças, essas transformações, tá? Para a necessidade humana. Então, o homem, ele transforma, tá? Tudo que tem na natureza para o seu benefício, tá? Só que a gente tem que levar em consideração que nem sempre essas transformações, tá? Elas contribuem para a natureza. Nem sempre são benéficas, tá? Então, este lugar é considerado um espaço geográfico também. Trouxe para vocês também uma praça, tá? Espaços, por exemplo, espaços públicos de convivência e lazer são frequentemente abordados e estudados pela geografia, a partir da ideia de lugar. Também é um lugar, tá? Aqui pode ser de passeio, tá? Para uma família. Pode ser que aqui à noite, tá? Que é uma foto durante o dia, à noite aqui tenha um lanche. Se eu for lanchar, este lugar já vai ter outro significado para mim. Vai ser um ponto que eu vou comer, tá? Saciar minha fome, tá? Ou vai ser, aqui pode ser colocado um parque, tá? Pode ser um lugar de brincadeiras, tá? Para as crianças que residem próximo. Podem um grupo de amigos jogar futebol nessa praça. Então, observem que esse lugar tem diferentes significados e diferentes utilidades para cada tipo de pessoa. Trouxe aqui também mais paisagens, tá? Isso aqui é de Bacabeira, tá? Também essa paisagem, tá? Ela tem que ser olhada, tá? Qual é o tipo de cultura, tá? Também os costumes, tá? As tradições que compõem essa paisagem, esse lugar. Então, aqui são as pessoas, tá? Coletando, tá? Aquilo que eles plantaram. Não sei se é melancia ou se é maxixe, tá? Não dá para identificar. As folhas são muito parecidas. A paisagem pois, os aspectos perceptíveis do espaço geográfico, isto é a forma como compreendemos o mundo a partir de nossos sentidos, tais como a visão, o olfato, o paladar, entre outros. Quando a gente vai estudar esses conceitos, tá? Tanto de território, quanto de lugar, quanto de paisagem, tá? Sendo essa paisagem natural ou artificial, que é a cultural, tá? Ou a mista, tá? Quase a gente não vê mais nos livros sobre a mista, tá? Praticamente a mesma cultural. Porque a mista vai dizer que vai ter construções, vai ter paisagem, tá? Que é compostas, tá? Você observa que tem construções, por exemplo, e tem uma vegetação. Embora que essa vegetação não seja natural, tá? Por exemplo, aqui é o mamoeiro, foi plantado, tá? Então, é de acordo com a sua percepção, tá? Daquilo que você observa. Então, você vai utilizar a visão, tá? O olfato, o paladar. O paladar é voltado para a culinária daquele lugar, tá? Então, são esses, tá? Os órgãos dos sentidos que vai fazer você observar essa paisagem. Tá? É claro que a visão é geralmente a mais preponderante dos sentidos, quando falamos em compreensão da paisagem. Porém, não é o único, de forma que podemos perceber o espaço também pelos seus cheiros, sons, no caso, tá? Na época lá da festa junina, quais são os sons? Os sons do tambor de crioula, os sons, tá, do bumba meu boi, os sons de matraca, de orquestra, tá? Dos cantores populares, tá? Que vão abrilhantar e vão cantar, se fazer presente, tá? Nessa festa tão bela que acontece aqui no Maranhão no mês de julho, tá? Então,
tá? Os sons, sabores, tá? As comidas típicas e os aspectos externos, né? Geralmente nós, os geógrafos, tá? Eu falo geógrafo porque eu tenho, tá? As duas formações, tanto bacharel quanto, tá? Essa de ser professora, tá? De licenciatura, mas eu fui mais para o caminho da licenciatura, tá? Eu gosto mais da área de licenciatura. Então, a gente fica com essa percepção bem aguçada, tá? E outras, tá? Outras, acredito também que a professora Wanda também, ela tem a percepção bem aguçada, tá? A gente, tá? Presta atenção, por exemplo, na paisagem, tá? Quando eu cheguei em Bacabeira, que eu fui, tá, me apresentar lá no IEMA, então eu fui prestando atenção nas cidades, tá? Eu prestei atenção que do caminho que eu fiz, da onde eu desci lá da van até a escola, tinham pessoas varrendo a rua, tá? É uma cidade limpa, tá bom? É uma cidade que tem uma boa estrutura das praças, tá? Então, tem todo um cuidado para preservar a boa paisagem daquele lugar. Então, tudo isso eu fui prestando atenção no caminho. Então, tá? Eu fui através da visão, tá? Então, eu faço todas essas observações, essas percepções. Tem também, tá? As paisagens modificadas. Geralmente, a gente observa nos monumentos, tá? Ou a construção de algum lugar, tá? Aqui eu coloquei o antes e o depois, tá? De um lugar, tá bom? Eu acho que aqui é alguma coisa voltada para o esporte, alguma coisa, um centro, tá? De esporte, tá bom? É interessante observar que as paisagens apresentam aspectos e elementos referentes ao presente e ao passado. Então, aqui é o passado e aqui é o presente. Tá? Então, geralmente, a gente observa os monumentos, tá? Tem algumas cidades, alguns lugares, tá? Alguns territórios que eles vão preservar tanto as construções do passado, tá? Que são aquelas construções antigas, tá? Que são relevantes e importantes para a história daquele lugar. E eles vão também investir nas novas paisagens, novas construções. Vão agregar o passado com o presente, tá? Tem algumas que não conseguem, tá? Que modificam mesmo toda aquela paisagem. Então, nós vamos ter, quais são os tipos de paisagem? A gente vai ter a paisagem natural. A paisagem natural é aquela paisagem que não sofreu alteração humana, tá? É aquela paisagem natura, tá? Como o nosso planeta é muito grande, muito extenso, tá? E a gente nunca conhece tudo que tem nele, tá? Acredito que existe ainda alguma paisagem, tá? Só que, às vezes, daquela paisagem que não tem construção, mas ele já sofreu uma ação humana, uma degradação, tá? Por exemplo, foi uma pessoa visitar um parque, uma UC, tá? Uma unidade de conservação, por exemplo, deixou um lixo lá. Então, aquele lixo, ele já vai modificar aquela paisagem. Então, ela não pode ser mais considerada uma paisagem natural. Pode ter uma construção, tá? Pode ter uma casa lá naquela UC, tá? Seja aquela que se alguém for visitar, fazer um lanche ou permanecer durante, por exemplo, o final de semana e ficar pesquisando, tá? Alguma coisa que é de interesse, tá? Para o pesquisador. Tá? Então, não pode ser mais considerado uma paisagem natural. Se aquela paisagem já sofreu uma ação humana, uma modificação, seja a retirada da vegetação, tá? Ou seja, a plantação de uma árvore, tá? De uma planta que não é tipicamente daquele lugar, então já não pode ser mais considerada uma paisagem natural. Já a paisagem cultural é essa transformada, modificada, tá? Humanizada, tá? Coloquei aqui uma imagem representando. Aqui é uma paisagem cultural. A gente vai ter construções, vamos ter vegetações, mas aqui já sofreu uma ação humana, tá? As construções das ruas, tá? Dos prédios. Então, nós vamos chamar de paisagem natural, nós vamos ter paisagem natural, paisagem cultural e a paisagem mista. A mista quase a gente já não, tá? A mista é a mesma que a cultural, tá? Praticamente. Aqui trouxe para vocês espaço geográfico, tá? O que é, tá? Aqui, tá? O nosso grande espaço que nós habitamos, que nós fazemos parte, tá?
A gente, quando vai estudar esse espaço geográfico, a gente vai estudar uma paisagem, estudar tudo que é voltado para a natureza, nós, os humanos, nós temos que nos colocarmos como fazendo parte desta natureza, e não ao contrário, tá? Não é a gente que precisa, não é a natureza que precisa dos seres humanos, os seres humanos que precisam dessa natureza para sobreviver. Tudo que nós utilizamos no dia a dia vem da natureza, só que foram modificadas, tá? Para o nosso benefício, tá bom? Então, a gente tem que ter um olhar voltado. Nós somos um animal, tá? Falando mais claro, e nós fazemos parte dessa natureza. A diferença da gente para os outros é que nós temos o poder de modificar essa paisagem, esse ambiente. Então, o que é o espaço geográfico? O que é do Brasil Escola, tá? Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar. Tá esse mapa mental aqui. Então, é o espaço habitado e transformado pelas atividades humanas, estando, então, em constante construção, em constante mudança. Tá? Para os geógrafos humanistas, o espaço geográfico refere-se a um espaço de subjetividade, portanto, é um meio de vivência no qual as pessoas imprimem sua identidade e os transformam segundo suas ações. Então, esse grande espaço vai ser transformado de acordo com as nossas necessidades. Não há um consenso a respeito da definição de espaço geográfico, como eu havia falado antes, nem do lugar, pois esse conceito é abordado por diferentes perspectivas e correntes de pensamento. Então, é de acordo com a percepção, tá? De acordo com o tipo de pensamento daquele estudioso, daquele geógrafo, daquele pesquisador. É considerado atualmente objeto de estudo da geografia. No primeiro ano, as primeiras aulas eu falo desse objeto geográfico, tá? Porque quando a gente vai estudar os outros fenômenos da geografia, os outros conteúdos que fazem parte da grade curricular, sempre vocês vão escutar, tá? Eu falar, ou na leitura mesmo dos conteúdos, tá? Esse nome aqui, espaço geográfico. Então, vocês têm que ter uma noção do que é o espaço geográfico. Então, o espaço geográfico, ele vai ser o objeto de estudo da geografia. Compõe o espaço geográfico tanto o meio natural, tá? Como o meio já cultural, o meio transformado, tá? Então, tudo isso compõe esse espaço geográfico, tá? É um produto das relações humanas. E como está dividido esse espaço geográfico no planeta Terra, tá? Está dividido, tá? Através dos continentes, tá? Então, essa é a divisão maior que nós tivemos. Tivemos primeiro lá a Pangeia, quando esses continentes, eles eram unidos, tá? Depois, tá? Foram afastando-se, tá? Devido à movimentação natural da Terra. Então, esse grande espaço, tá? Lembrando vocês, tá? Que é dividido em continentes, depois em países, tá? E vai diminuindo, tá? Do maior para o menor, do menor para o maior, tá? Então, é isso, tá? Que eu trouxe para vocês aqui o território. Enfatizei aqui o Maranhão, que é o nosso estado. A concepção mais comum de território na ciência geográfica é de uma divisão administrativa, através de relações de poder, são criadas fronteiras, tá? Quem é meu aluno do terceiro ano também já escutou eu falar das fronteiras, tá? Entre países, regiões, estados e municípios, bairros e até mesmo área de influência de um determinado grupo. Então, aqui nós temos o mapa do Brasil, aqui está, sendo que aqui na América Latina também nós vamos ter outros países, tá? Então, essas linhas, tá? Aqui demarcadas, tá? São o limite do Brasil com esses outros países, tá? Que fazem fronteira com o Brasil. O Brasil é o maior país da América Latina. E como é que nós dividimos o nosso grande território, tá? O país ele é bem extenso territorialmente, tá? A maior região é a região norte, tá? Voltando aqui para a região nordeste, tá? E as regiões. O Brasil, ele é dividido em regiões, tá? Devido à sua grande extensão territorial. Então, essas regiões, elas vão ter seus limites, tá? Por exemplo, o Maranhão, ele vai fazer limite aqui, tá?
com a região Nordeste, tá? Ele faz parte da região Nordeste, ele faz limite aqui com o Norte do Brasil, por exemplo, tá? Então, essas linhas, tá? São os limites, tá? Também nós vamos ter as fronteiras. As fronteiras, elas podem ser um espaço construído, pode ser um monumento, pode ser uma construção, pode ser até um rio, tá? Então, as fronteiras, tá? É um monumento, pode ser artificial ou pode ser natural, tá? Que vai dizer, o Brasil, até esse limite, faz parte do território brasileiro, e não mais, por exemplo, lá do Chile, por exemplo. Tá? Então, é até uma pedra, tá? Grande, gigantesca, uma rocha, por exemplo, nós chamamos rocha, tá? Pode ser, tá? Uma fronteira, tá? Temos exemplos, tá? Que até uma rua, tá? Pode ser o limite entre dois países, tá? Então, território, tá? É uma unidade administrativa, tá? Ela pode ser um país, esse território pode ser um país, pode ser até mesmo um estado. Tá? Então, para Friedrich Ratzel, o território representa uma porção do espaço terrestre, identificada pela posse, sendo uma área de domínio de uma comunidade ou um estado. Tá? Então, o Maranhão, tá? Ele é um estado e ele é de domínio, tá? De um estado maior, de um território, que é do Brasil. Então, ele faz parte do Brasil, tá? Então, ele pode ser considerado um território. Assim como o Brasil todo, ele é considerado um território, tá? Então, Bacabeira, tá? Aqui no Maranhão, tá? Ele é o território de vocês, tá? É o lugar que vocês residem, tá? Então, ele pode ser um espaço geográfico, ele pode ser um território e pode ser, tá? O lugar de vocês, tá? No mundo. Tá? Então, é sempre do menor para o maior, tá? Ou vice-versa, que a gente faz essas observações. Traz esses conceitos. Então, nesse sentido, o conceito de território abrange mais, tá? O Estado-nação, tá? O Estado-nação, falando a nível de Brasil, trazendo um exemplo aqui para o Brasil. Qualquer espaço definido, delimitado por e a partir de relações de poder se caracteriza como um território. Uma abordagem geopolítica, por exemplo, permite afirmar que um consulado ou uma embaixada em diferentes países seja considerado como parte de um território de outra nação. Temos os exemplos das embaixadas, tá? Por exemplo, o Brasil ele pode ter uma embaixada em um país, tá? Se um cidadão se sentir ameaçado de alguma forma, está passando por algum problema, ou seja, em catástrofe natural, ele pode procurar a embaixada brasileira, tá? E ir para lá e resolver sua situação. Então, pode ser considerado um território dentro de um território, tá? Então, esse é o conceito, tá, de território. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vocês podem perguntar. Trouxe também aqui, ó, aqui a imagem, tá, da Bacabeira aqui, quando você chega em Bacabeira, isso aqui é que você vai ver, tá, esse monumento aqui. Portanto, o território não se restringe somente às fronteiras entre diferentes países, sendo caracterizado pela ideia de posse, domínio e poder. Corresponde ao espaço geográfico socializado, apropriado para os seus habitantes. Então, Bacabeira, ele pode ser considerado um território, tá? Assim como ele pode ser considerado o lugar de vocês, tá? O lugar de vocês no mundo, tá? Santa Rita, Rosário, tá? A cidade da zona rural que vocês moram, tá? Então, é o território de vocês, é o lugar de vocês. Já a região, tá? A região, o conceito de região é amplamente utilizado no senso comum, sendo geralmente empregado em diferentes, tá? Em referência, perdão, a uma área do espaço mais ou menos delimitado, que é o caso do estado do Maranhão, tá? Do estado do Maranhão, tá? Ele faz parte da região Nordeste. Então, o nosso país, tá? A gente tem esse conceito bem delimitado de região. Tá? O Brasil, ele é dividido em 5 regiões. Na geografia, a região refere-se a uma porção superficial, designada a partir de uma característica que lhe é marcante, ou que é
escolhida por aquele que concebe a região em questão. Então, quem fez as regiões brasileiras, tá, é de acordo, tá, com algumas características, tá, que só tem nessas regiões, tá, então foi utilizado tanto as características regionais, o tipo de relevo, por exemplo, tá, e que caracterizou essa divisão das regiões, tá. Então, a última divisão, tá, é de 1980 e pouco, tá, que alguns livros tá, de 1990, tá, essas regiões brasileiras, tá, que é Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então, são as 5 regiões que nós temos no Brasil, tá, e essas regiões, tá, elas fazem parte de um território. Então, esse é o conceito, tá, de região. Assim, existem regiões naturais, regiões econômicas, regiões políticas, entre muitos outros tipos, tá? Aqui no Brasil, a gente vai ter essas regiões, tá? Para dividir o espaço, tá? Brasileiro. E nós vamos ter também as regiões econômicas, tá? E outras, tá? De acordo com cada característica. Então, o IBGE, tá? De acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro, tá? De Geografia e Estatística, tá? Então, se você quiser saber tudo sobre as regiões brasileiras, tá? Você pode acessar o portal do IBGE, tá? E lá tem tudo, tá? Desde o número de habitantes, tá? Qual é o tipo de economia que tem nessas regiões, o número, por exemplo, de mortalidade infantil, tá? Então, vai estar tudo lá, tá? Nesse portal, tudo sobre as regiões brasileiras, tá? Então, como é que eles têm essas informações, esse instituto, tá? Através do censo, tá? Que é o censo demográfico, tá? Que é feito, tá? Esse último agora foi cancelado. Ainda não temos ainda notícia se realmente vai ter devido à situação, tá, pandêmica que está tendo mundialmente aqui no Brasil. Então, aqui coloquei o exemplo, tá, dessa divisão regional brasileira. Região, divisão do espaço em áreas menores, tá? O Brasil, ele foi dividido em áreas menores, tá? E essas áreas, elas limitam-se. Parte de um todo, dividida por características comuns, como clima, relevo, etnia, cultural e cultura, diferentes do todo. Então, a região Nordeste, ela vai ser diferente, tá? Tanto o clima quanto o relevo, a etnia e a cultura da região Nordeste vai ser diferente da região Sul, tá? Por exemplo. Então, por isso, tá? Diferente do todo. Assim como, tá? A região Centro-Oeste, por exemplo, vai ter características diferentes da região Norte, tá? Então, isso se aplica para todas as regiões. Então, esse aqui foi os conceitos, tá, que eu trouxe para vocês. E vocês, tá, já são 11h54, tá, espero ter passado o assunto, tá. Se alguém ainda não leu, vai lá fazer uma leitura, tá, e podem tirar as dúvidas de vocês, tá. Pode me chamar lá no grupo, tá, no privado, tá bom? Se alguém tiver em mente algum projeto, tá, quiser estudar alguma coisa, é só entrar em contato comigo, tá, que a gente pode conversar a respeito. Muito bem, professora. Algum dos alunos tem alguma fala para contribuir com a professora Loidiana? Se tiver, fiquem à vontade, né, professora? Isso, podem ficar à vontade, tá? Então, esses cinco conceitos, tá? É praticamente os 5 conceitos que nós estudamos na geografia, tá? Eu trouxe para vocês para enfatizar, tá? Para vocês saberem o que é o lugar, o que é um território, tá? Às vezes isso não fica muito claro para os alunos. Isso, professor.